Bom, então boa noite a todos. Vamos dar início à nossa quinta aula do nosso curso de extensão. E é muito bom estar aqui com vocês para discutir um pouco sobre a teoria que nós estudamos e contribuir para a difusão desse pensamento científico. E esperamos que vocês estejam aproveitando para refletir sobre a aplicação em diversos objetos. Bom, eu sou a Gisélia Mendes Salib, eu sou mestranda do programa de Linguística da USP. Meu orientador é o professor Dr. Antônio Vicente Serafim Petroforte, e aqui no mestrado eu estudo a semiótica aplicada à análise de uma história em quadrinho. Então, hoje o que eu vou conversar aqui com vocês é um pouquinho sobre isso, sobre como utilizar a teoria semiótica para analisar os textos que vão trabalhar esse sincretismo do verbal com o visual, e especificamente os quadrinhos. Então, eu trouxe algumas possibilidades de análise para se trabalhar com esse tipo de objeto e um recorte da análise que eu estou fazendo agora para a minha dissertação. Gostaria de trazer a análise integral, mas devido ao tempo também, e como é uma pesquisa ainda em andamento, a gente tem que trabalhar nesse momento com alguns recortes, tá bom? Então, assim, galera, se precisar interromper para tirar dúvida, fiquem à vontade. Podem ligar o microfone e perguntar, ou escrever aí no chat que a gente vai responder à medida que as dúvidas forem surgindo, tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês me avisem, por favor, se vocês estão visualizando. Tá bom, obrigada. Bom, então o nosso curso é a Semiótica Discursiva em Diferentes Aplicações, Exercícios Analíticos. Nós estamos na nossa quinta aula, e hoje a gente vai falar especificamente sobre os quadrinhos e a semiótica. Então, para iniciarmos essa discussão, é importante a gente pensar um pouquinho e refletir sobre o que seria essa linguagem dos quadrinhos, né? Então, partir aí do pressuposto de que nós vamos trabalhar com uma linguagem específica de um gênero textual específico. Então, assim como a nossa colega Letícia disse na aula passada, na sexta-feira, a gente tem conjuntos significantes, né? E os quadrinhos, eles são um conjunto significante que vai abarcar o verbal e o visual, ou só o visual, porque nós temos quadrinhos que não têm o segmento verbal, né? E a gente tem essa junção desses dois segmentos para produzir sentidos. E essas duas linguagens, tanto a verbal quanto a linguagem visual, elas são linguagens que estão interconectadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que ambas são importantes para a construção desse sentido. Trouxe aqui uma citação de Ramos, que é um estudioso dos quadrinhos, que diz que os quadrinhos gozam de uma linguagem autônoma, que usa mecanismos próprios para representar os elementos narrativos. Há muitos pontos comuns com a literatura, o cinema, o teatro e tantas outras linguagens. E aí, o que seria essa linguagem autônoma dos quadrinhos, né? O que estaria contemplado nessa linguagem própria desse gênero textual? Então, aqui a gente tem algumas dessas especificidades desse gênero, que é a representação da fala e do pensamento, que nos quadrinhos se dá por meio do balão, a presença do narrador e das legendas, a representação dessa oralidade nas falas, os sons que vão ser representados a partir de onomatopeias, as metáforas visuais, as cores, a cena narrativa, que vai englobar os quadros, as calhas, toda a estrutura mesmo da página do quadrinho, e a ação narrativa, que tem a ver com a construção da personagem, com o estilo do desenho, e a forma específica como se dá o espaço e o tempo dentro dos quadrinhos. Aqui do lado eu coloquei algumas referências de estudos sobre a linguagem dos quadrinhos, então depois eu posso compartilhar com vocês também esse material, mas aqui a gente tem três grandes referências, né? Então a gente tem o Ramos, a leitura dos quadrinhos, o Cirne, Boom, a explosão criativa dos quadrinhos, e também uma enciclopédia dos quadrinhos que vai tratar aí de algumas especificidades desse gênero. E aí a gente pensa agora por que seria interessante usar a semiótica discursiva, né, especificamente a discursiva, para analisar os quadrinhos. Então, por ser um texto sincrético, ele vai costurar esse sentido a partir dos dois segmentos, do verbal e do visual. E a semiótica ela tem um repertório analítico para tratar das duas coisas. Tem a questão do plano de expressão e do plano de conteúdo. Então, esse plano de expressão a gente vai homologar, a gente vai relacionar com essa parte visual, essa plasticidade. E o plano do conteúdo, que é, de fato, o conteúdo que é tratado nesse quadrinho. Lembrando que aqui o plano do conteúdo, ele não está amarrado só ao verbal. Até porque a gente tem quadrinhos que não tem a parte verbal.
Então, está mais relacionado com o conteúdo, né, com a narrativa em si, né, com esse significado que é construído a partir do quadrinho. Tem a questão dos temas e figuras que é bem recorrente, é bem importante de ser analisado nos quadrinhos, que vai estar aí homologado ao percurso gerativo do sentido, no nível discursivo, e também os sistemas semissimbólicos que são presentes nessa obra. Coloquei aqui também 4 estudos que são feitos na área de quadrinhos e semiótica. Há muito mais do que isso, tá? Mas vocês encontram também fácil na internet. E aqui eu coloquei uma tese de mestrado da Clarissa Monteiro, que faz parte do nosso departamento de linguística. Tem uma tese de doutorado também de um colega do Rio de Janeiro, que vai tratar especificamente sobre semiótica e quadrinhos. É um trabalho da professora Norma de Ching de Campos, que ela faz um cotejo entre HQ e poema, e um trabalho do professor Antônio Vicente Petroforte, que ele também vai trabalhar essa questão da semiótica aplicada aos quadrinhos experimentais. E para falar com vocês hoje e mostrar um pouco de como a gente pode usar a semiótica para analisar um quadrinho, eu trouxe para vocês o meu objeto de estudo no mestrado, que é um quadrinho publicado em 2018 pela Companhia das Letras. É uma tradução. Aqui no Brasil, ele foi publicado com o título de A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina, ou a vulva versus o patriarcado. Ele é de uma quadrinista sueca chamada Liv Strömquist. E esse quadrinho, especificamente, ele vai abordar sobre a história da sexualidade feminina. Então, ele remonta toda essa história da sexualidade feminina. Então, ele mostra desde tempos passados como que era enxergado, encarado a sexualidade feminina, a anatomia feminina, e o quanto que esses estudos, né, e essa cultura que foi criada a partir desses estudos em torno do corpo feminino, eles moldaram também a forma como esse sujeito mulher, ele opera no mundo. Então, de que forma essa construção histórica a partir do corpo e da sexualidade feminina serviram de uma forma imperativa para papéis sociais, né, que essa mulher, que esse sujeito, ele vai ter que desempenhar no mundo. Então, ele é um livro que ele é bem experimental, ele é um quadrinho bem experimental. E eu trouxe algumas pranchas para a gente analisarmos juntos, e aqui é interessante porque ela brinca bastante com esse aspecto do quadrinho, né, com o próprio gênero do quadrinho. Então, a gente vai ver ao longo das páginas que eu trouxe, que ela tenta aproximar esse quadrinho, ao mesmo tempo em que ela não tira o aspecto do quadrinho e né, de toda esse gênero que a gente já conhece, mas ela tenta, de certa forma, aproximar também de um texto científico. Então, ela traz todas as referências bibliográficas incorporadas ao fluxo de leitura, e ela vai trazendo isso de uma forma também para pautar o discurso dela no real, né? Então, não é uma história inventada, é uma história contada. Então, a gente vai vendo isso ao longo de como ela vai trabalhando isso no quadrinho e pensando, refletindo também qual seria a estratégia dela ao utilizar desses mecanismos. Eu trouxe aqui para vocês um breve percurso da análise que eu vou mostrar aqui hoje. Não é a minha análise completa da dissertação, ainda está em andamento, mas os recortes que eu trouxe para discutirmos aqui. Então, eu vou falar bastante sobre essa questão do discurso ideológico, a partir dos temas e figuras. Vou fazer uma análise bem breve sobre o percurso gerativo do sentido, focando mais no discursivo, né, que é o nível onde a ideologia vai se manifestar, onde esse discurso ideológico ele vai estar mais materializado. Um pouquinho sobre as referências de intertextualidade e interdiscursividade. O livro ele traz muita intertextualidade, não daria para trazer todas nessa aula, mas eu trouxe algumas para a gente começar a pensar um pouquinho como que isso é utilizado por ela, né, dentro da obra. E falar também que a semiótica, enquanto um aparato metodológico de análise, enquanto uma teoria, ela pode conversar com outras teorias. E esse objeto, especificamente, ele é um objeto que conversa muito com teoria feminista e com a filosofia, porque vai tratar aí da construção desse sujeito na sociedade. E como a gente está falando de um sujeito feminino, então essa opressão feminina que nós vamos ver ao longo da análise, ela é bastante pautada também por estudos da teoria feminista. Então,
aqui, para que a gente comece a pensar, a entrar mesmo no objeto para análise, eu trouxe algumas pranchas. Eu não sei se dá para ler bem, se está bem legível. Eu fiz meu melhor aqui para tentar deixar a imagem alta, mas não sei se na projeção tá dando para ler bem, mas eu vou ajudá-los também aqui na leitura. E a primeira coisa que eu queria falar quando a gente vai analisar um quadrinho, e na verdade qualquer texto em que nós nos propomos analisar a partir da semiótica, é importante que a gente faça uma leitura e perceba o que de fato aquele objeto ele está pedindo na análise. Então, é o objeto que vai dizer para você qual vai ser a parte da análise onde você vai se debruçar mais. Então, há quadrinhos em que você vai se debruçar mais na plasticidade, há quadrinhos em que você vai se debruçar mais no discurso, há quadrinhos em que você vai se debruçar mais na narrativa. Então, acho que o que eu quero dizer aqui é que a semiótica e o percurso gerativo do sentido não é uma camisa de força, onde você vai pegar todos os textos e vai analisá-los da mesma forma. Né? Então, cada texto ele vai te pedir, né, uma análise de uma forma específica. E esse quadrinho ele tem um apelo muito forte para o discurso. Embora tenha todas as questões de plasticidade, o discurso aqui ele é um discurso muito forte, né? Então, muitas vezes em algumas pranchas, como a gente vai ver aqui, é uma prancha mais ilustrativa, né? Onde ela está ilustrando o que está sendo dito no verbal. Em contrapartida, há outras pranchas onde o visual está complementando o sentido do verbal. Então, aqui nesse texto especificamente, tem essas duas possibilidades. Então, é importante que a gente fique atento, enquanto analistas, o que de fato o texto está pedindo. Né? Então, é realmente fazer uma leitura do texto. Né? E quando eu digo fazer uma leitura do texto, é ouvir mesmo o texto, é ver o que o texto está pedindo. Então, aqui eu trouxe duas pranchas em que vão tratar um pouquinho sobre essa questão das oposições basilares. Né? O que eu quero aqui, nessas pranchas iniciais, é que a gente chegue aqui no nível fundamental do percurso gerativo do sentido. Então, só relembrando um pouquinho do que foi dito nas aulas passadas, uma das possibilidades de análise da semiótica discursiva é através do percurso gerativo do sentido. E esse percurso, ele prevê 3 patamares. Né? Então, tem o nível fundamental, o nível narrativo e o nível discursivo. Os 3 níveis, eles são encadeados. Então, o sentido, ele perpassa por todos eles. Né? Então, o nível fundamental é aquele onde nós vamos encontrar as oposições basilares. Né? Então, o mínimo de sentido presente num texto, que a partir daí vão se desencadear as estruturas narrativas para chegar na manifestação do discurso. Então, nessas páginas iniciais, o que eu quero que nós percebamos é, de fato, essa oposição basilar que a gente vai encontrar nesse nível fundamental. Eu vou ler alguns trechos aqui das pranchas que eu coloquei, acho que vai facilitar também para vocês, eu não sei quão legível está. Por exemplo, vocês se lembram de Otto Adler, o médico alemão que fez uma pesquisa mostrando que cerca de 40% de todas as mulheres sofrem de insensibilidade sexual. Mas se analisarmos melhor a pesquisa de Otto, descobrimos algo muito interessante. No grupo de assexuadas, Adler também contava as mulheres que atingiam o orgasmo sozinhas através da masturbação. Diagnóstico frigidez. E até uma mulher que o próprio médicozinho, na mesa do exame, estimulou até atingir o orgasmo. Diagnóstico, frigidez. Em outras palavras, a definição de insensibilidade sexual era a incapacidade de atingir o orgasmo através da relação de penetração vaginal com o homem, não importando se a mulher facilmente tivesse orgasmos através da masturbação ou de qualquer outro tipo de estimulação do clitóris. O Dr. Booker Brown tinha uma relação afetuosa, para não dizer outra coisa, com a clitoridectomia. Vendeu-a como a solução para os mais diversos problemas. Ele fazia cirurgia por motivos como histeria, dor de cabeça, depressão, perda de apetite e desobediência. E aí tá aí o médico, né, repetindo a mesma frase 3 vezes. Tira o clitóris, tira o clitóris, tira o clitóris. Percebam que aqui, na lateral... Vocês conseguem ver meu cursor? Sim, dá para ver aqui, sim.
Então, Sim. aqui na lateralzinha desse quadro, a gente tem a referência bibliográfica já incorporada ao fluxo de leitura. Então, essa é uma estratégia bem recorrente da autora, onde ela coloca, já no fluxo de leitura, e não no final, né, nas referências bibliográficas, como é mais de praxe no texto acadêmico, por exemplo, da onde ela está tirando isso. Então, nós vamos mais para frente analisarmos qual seria uma das estratégias possíveis para essa utilização dessa referência bibliográfica incorporada ao fluxo de leitura. Aqui no quadro seguinte, esse é um diálogo bem importante para a análise que a gente vai fazer aqui, que diz o seguinte: além disso, em 5 casos, o Dr. Burker Brown realizou a clitoridectomia porque as mulheres pretendiam pedir o divórcio, algo que se tornara possível com a adoção de uma nova lei do divórcio em 1857. O que posso dizer? Parece que estamos nos afastando cada vez mais, e seria melhor se eu agendasse uma consulta com o Dr. Burker Brown. Entretanto, em meados da década de 60, o Dr. Burker Brown foi excluído da associação médica depois da revelação de que ele, em diversos casos, havia forçado as pacientes a fazerem a cirurgia, além de não lhes ter explicado as consequências do procedimento. A gota d'água para a associação médica foi que ficou evidente que Burker Brown havia operado mulheres casadas sem buscar o consentimento de seus maridos. Não há nada de errado com uma clitoridectomia corretamente realizada, desde que o consentimento do marido seja obtido. O auge da clitoridectomia continuou durante todo o fim do século XIX. Nos Estados Unidos, a última extração médica do clitóris foi feita em 1948 para impedir a masturbação de uma menina de 5 anos de idade. Deixe as mãos em cima do cobertor, já cansamos de falar. Bom, veja só. Nesse último quadro, a gente tem aqui a presença da narradora, que no caso aqui seria a personificação da própria autora, como ela já havia dito em outros momentos, onde ela vai narrando a história, ela vai contando a história. Aqui nós temos mais 2 pranchas que vão falar de momentos do livro. Eu quis pegar para vocês, para a gente chegar nessa oposição basilar, trechos do livro que não fossem só de uma parte inicial, né? Essa oposição basilar, ela vai perpassar toda a obra. Então, eu trouxe pranchas de momentos distintos. Então, a linealidade talvez se perca um pouco aqui, porque a gente está tentando fazer uma análise do livro como um todo, e não de um trecho apenas. De qualquer forma, talvez a parte estranha disso não seja que algum professor maluco, defensor da esterilização, escreveu isso nos anos 30, nem que algum escritor doido popularizou essas teorias algumas décadas mais tarde. A coisa estranha é que no ano de 1965, um grupo de velhotes animados ficou tão loucamente inspirado por essa história que conseguiu uma exumação. Vou contextualizar um pouquinho essa prancha, para não ficar muito solta. A rainha Cristina, anos depois de sua morte, ela começou a ser acusada de ser, na época, ainda se usava o termo hermafrodita, hoje nós usaríamos intersexual, mas ela foi acusada de ser hermafrodita porque ela tinha na sua personalidade traços masculinos. Aí eu trouxe aqui, eu separei algumas citações do que levou a esse grupo de senhores a conseguir autorização para exumar o corpo dela, a fim de constatar uma possível condição hermafrodita. Tem um livro publicado que é o dossiê, é um memorial chamado Rainha Cristina, a exumação em Roma, em 1965. E aqui tem algumas citações que eu vou ler para vocês. A estrutura de seu esqueleto apresenta algum atributo masculino. Eles queriam investigar isso, na verdade. Que talvez o destino tivesse tornado essa mulher uma coisa intermediária entre homem e mulher. Que, por um lado, ela tinha uma mente brilhante que lhe permitiu estudar com afinco e sucesso disciplinas como filosofia, línguas clássicas, astronomia e matemática, um dom masculino, poderia-se dizer. E, por outro lado, uma volatilidade
volatilidade e imprevisibilidade que talvez ousemos descrever como feminina. Por um lado, a capacidade de lidar firme e sabiamente com assuntos de estado de peso e perseguir obstinadamente os objetivos propostos. E por outro lado, uma inconstância e impulsividade que salta de um assunto para outro, o qual, por sua vez, talvez seja abandonado por algum capricho. E aí tem mais algumas coisas mais para frente, falando que ela tinha falta de interesse por sua aparência, que ela não queria se casar e que a única explicação possível para isso é que ela não era nem homem nem mulher, portanto ela teria uma condição hermafrodita. E aí aqui essa página é a página que mostra a fotografia da Rainha Cristina depois da exumação com, né, o grupo de senhores que conseguiram autorização para tal. E essa é uma prancha bem específica, assim, bem cara para análise, porque há uma diferença entre a estrutura do quadrinho proposto até então, principalmente com relação às calhas, aos quadros, do que a gente tem aqui. E aí mais para frente a gente vai retomar essa prancha para falar disso. Aí aqui, continuando, tem mais uma prancha que eu trouxe para a gente ler juntos, que diz o seguinte: o que é aquilo que costuma ser chamado de genitália feminina? De verdade, o que é mesmo? Então, se dermos uma olhada no que se costuma chamar de genitália feminina, vemos que ela inclui as seguintes partes. 1. A parte externa e visível, a vulva. 2. O orifício que liga a parte externa e a parte interna, a vagina. 3. As partes internas não visíveis, o colo do útero e os ovários. Uma coisa estranha na nossa cultura é que as partes externas e visíveis desse órgão raramente são retratadas ou mencionadas no domínio público. A palavra vulva tampouco é usada na linguagem do dia a dia. Um exemplo disso é a sonda espacial, que foi lançada pela NASA em 1972 como uma espécie de mensagem na garrafa, contendo informações para possíveis alienígenas sobre a vida na Terra. Numa placa de alumínio, gravaram a seguinte mensagem dos habitantes da Terra. Ou seja, o homem é retratado com um órgão genital, mas a mulher não. Bom, então aqui, pensando um pouco sobre essa questão do corpo da mulher e de como esse corpo ele foi muitas vezes ignorado pela ciência. No início do livro, ela começa falando sobre uma lista de homens que se interessaram demais por aquilo que costuma ser chamado de genitália feminina. E ela vai mostrando vários processos ao qual o corpo feminino foi submetido. E esses processos incluíam a extração do clitóris ou aplicação de ácido no clitóris para impedir a masturbação. Vários desses processos, que são processos extremamente invasivos e, de certa forma, com um propósito punitivo, né, de dilacerar esse corpo, a gente consegue abstrair daí uma oposição de base que seria a liberdade versus a opressão. Então, a gente tem essa mulher que está sendo oprimida socialmente a partir do seu corpo, a partir da sua fisionomia, da sua fisiologia, e a liberdade, que é, na verdade, aquilo que ela está em desjunção. Então, para a gente lembrar aqui, eu coloquei no mesmo slide os dois níveis primeiros do percurso gerativo de sentido, que é o fundamental e o narrativo. Eu resolvi encurtar um pouco essa parte da análise, porque o que a gente vai se deter mais aqui seria realmente no nível discursivo, né? Que é o que a gente vai se propor nessa análise fundamentalmente tratar sobre a questão do discurso. Então, aqui a gente tem essa oposição basilar de liberdade versus opressão. Então, a gente tem essa mulher que está em disjunção com essa liberdade, e ela está sendo oprimida, né? Ela tem essa opressão social a partir do seu corpo, a partir da sua sexualidade. E aqui a gente tem a categoria tímica euforia versus disforia. E essa categoria, essa timia, ela é dada a partir dos textos. Então, não dá para a gente sempre dizer que uma oposição basilar, ela vai sempre tratar um dos termos como eufórico e o outro como disfórico. Isso vai variar de acordo com o texto.
E também vai variar do ponto de vista que a gente vai tratar a partir da obra. Então, por exemplo, nessa obra, nós analisamos a fala da mulher. Então, nós analisamos a condição da mulher, que é a condição aqui de oprimida. Então, para a mulher, enquanto oprimida, a liberdade, ela tem um valor eufórico, ou seja, um valor positivo, e a opressão, ela tem um valor disfórico, negativo. Se nós fôssemos analisar essa obra ao contrário, a partir do ponto de vista do opressor, essa oposição, ela seria inversa também. Essa questão da euforia e da disforia seria inversa, porque para o homem, que ele quer ter a posse do corpo feminino, ele quer ter o controle da mulher a partir do corpo, a opressão ela seria eufórica, seria euforizante. Já a liberdade dela seria disfórica, porque a mulher livre não serviria para esse propósito opressor a qual ele se propõe. Então é importante a gente pensar também que essa questão de timia, de euforia e disforia, ela também vai variar de um texto para outro. Por se tratar de um quadrinho, por se tratar de um texto em que não tem um compromisso científico, a autora ela vai tratar dessas questões com bastante humor, com bastante ironia. Então, a adaptação também, nessa tradução para a língua portuguesa, também trouxe bastante desse aspecto, desse discurso mais informal. Então, mesmo quando ela coloca a voz para a personagem, para a própria personagem dizer, ela coloca isso de uma forma irônica. Então, também é um recurso bastante utilizado por ela. Pessoal, até aqui tudo bem? Tá dando para acompanhar? Vou dar uma olhada aqui no chat para ver se tem alguma questão. Ok. Ok. Bom, então vou prosseguindo aqui, tá? Qualquer coisa vocês me interrompam, por favor. Então, aqui, agora, eu trouxe uma análise sobre o percurso gerativo do sentido no nível discursivo. Porque o nível discursivo é o nível mais caro da minha análise, porque justamente é nele que é materializado esse discurso ideológico e também a questão dos temas e figuras. Aqui do lado, eu coloquei para vocês uma referência de um livro do professor Fiorin. Tem também um linkzinho, depois eu posso mandar por e-mail para vocês, que é de um curso sobre enunciação, que está disponível no YouTube. É um curso bastante recomendado. Então, para quem quiser aprofundar aí os estudos nessa parte de percurso gerativo de sentido, tem esse livro que é bem interessante. E tem também esse curso que ele vai tratar sobre a enunciação, que é algo que está bem atrelado aqui ao nível discursivo. Então, aqui a gente começa pensando que todos os três níveis do percurso gerativo, eles vão sempre pressupor uma semântica e uma sintaxe. Então, a sintaxe, ela vai trabalhar com os processos operativos desse nível. E a semântica, ela vai estar mais relacionada com o sentido. Então, a gente vai começar aqui, primeiro, a falar um pouquinho sobre essa sintaxe, né? Então, qual que é o recurso que ela utiliza na enunciação que ela traz para promover um distanciamento ou uma aproximação do discurso, né? E qual que é a estratégia por trás disso. Então, a gente tem aqui nesse quadro a presença de uma legenda. Entre os escritores cristãos contemporâneos que aderiram a essas ideias, havia, por exemplo, Arnóbio de Sica, que escreveu: "O corpo da mulher é fedorento e imundo, um saco sujo cheio de fezes e urina." O próprio quadrinho, né, quando ele traz a inserção do balão, ele está simulando um discurso direto. Tá? Então, o que a gente pode perceber aqui? Quando a autora, né, o enunciador aqui do texto, ele opta por colocar na própria boca da personagem a fala dele, ela tem aqui um sistema de embreagem interno, de debreagem interna, desculpa. Por quê? Porque ela está se afastando desse discurso, ela está tirando a responsabilidade da fala dela, e ela está colocando a fala diretamente para a personagem. É como se fosse uma citação aqui. Embora seja um discurso direto, como se ela estivesse citando e dando voz à própria personagem para que ela diga as próprias palavras.
E com esse recurso, ela acaba promovendo um distanciamento. Então, qual que é o efeito de sentido que isso gera? Gera um efeito de objetividade. Trouxe mais alguns exemplos aqui para a gente ver como que isso se dá. Então, aqui também, ó, tem um outro exemplo. John Money era professor titular de psicologia médica, mas ele não só adorava a psicologia médica, adorava também o sistema binário de gêneros. Não sou apenas professor titular de psicologia médica, também adoro o sistema binário de gêneros. Então, aqui, ela faz a personagem repetir exatamente o que ela disse aqui na legenda. Então, com isso, ela também está provocando esse distanciamento. Então, tem essa debreagem interna no texto, onde ela dá a voz para a personagem e deixa para a responsabilidade dele a própria fala dele. E esse exemplo é um pouco diferente dos outros dois vistos, porque aqui ela traz uma fotografia, né? Então, a fotografia ela tem a intenção de se aproximar do real, né? De representar o real. Ela tem essa intenção, né? Então, não é de fato uma representação do real, mas é uma simulação. E aqui, ela é uma quadrinista e ela poderia ter optado por desenhar esses aparatos médicos, mas ao invés de desenhá-los, ela optou por colocar a fotografia. Então, aqui, ao fazer isso também, ela está promovendo um distanciamento desse discurso e promovendo uma objetividade. Então, só para ler aqui para vocês, o Dr. Isaac Butler Brown era um fervoroso opositor da masturbação feminina. Seu método era impedir as mulheres de se masturbarem. Seu método para impedir as mulheres de se masturbarem era simplesmente a remoção cirúrgica do clitóris. Tal procedimento cirúrgico, a clitoridectomia radical, era totalmente aceita na época e muitos médicos a realizavam. Aqui do lado também a gente vê a referência, né, de onde ela tirou essa informação. Também é uma estratégia de promover uma objetividade, então não é um discurso criado, é um discurso citado. E eu quis trazer para vocês esse exemplo específico para mostrar que a plasticidade, o plano de expressão também compõe esse sentido, né? Então, aqui não é uma personagem repetindo o que ela disse, aqui é uma imagem, né? Então é uma figuratividade. Então a gente tem aqui uma figura, tem uma imagem que vai representar essa objetividade que ela se propõe. E esse quadro, ele já tem ele é mais híbrido, né? Então ele tem as duas estratégias. Então, no primeiro quadro, ela coloca a personagem repetindo o que ela fala, e do outro lado, ela também utiliza o mesmo recurso da fotografia para mostrar o periódico. Então, também, em ambas as estratégias, tanto verbal quanto visual, ela está promovendo aí esse distanciamento do discurso. Ele também era médico, e uma de suas principais áreas de interesse era a genitália feminina. Mais especificamente, ele queria impedir que as mulheres tocassem sua própria genitália. Não sou apenas médico, eu também inventei os sucrilhos. E, além do mais, tenho tempo sobrando para impedir as mulheres de tocarem suas próprias genitálias. Impedir que as mulheres tocassem o próprio sexo foi uma causa a qual John Harvey Hallock se dedicou com entusiasmo. Na ciência médica da época, a antimasturbação estava muito na moda. Então, aqui tem um periódico, né, a imagem do periódico, onde os primeiros escritos desse médico foram publicados. E aqui também ela optou por colocar a fotografia também com essa estratégia de promover esse distanciamento, essa objetividade. Essas estratégias da enunciação, de promover distanciamento ou aproximação, ou seja, subjetividade ou objetividade, a gente vai estudar sempre na sintaxe discursiva, dentro do percurso gerativo de sentido, no nível discursivo. Eu vou retomando esses termos para fixar para vocês. Eu sei que os meus colegas já falaram nas aulas anteriores, mas acho que é importante dar uma reiterada nesses conceitos. E aí agora a gente parte aqui para a questão dos temas e figuras. Licença, Célia. Oi. Eu coloquei uma pergunta no chat que ficou uma dúvida. Se ela tivesse desenhado aquelas tesouras ao invés de ter produzido, seria considerada a debreagem enunciativa, já que seria a enunciadora a fazer o desenho, não simplesmente a reprodução? Já que essa reprodução implica
A objetividade, a neutralidade? Sim, acredito que sim, porque aí a gente não teria mais esse recurso da objetividade. Ela já estaria partindo mais para um olhar subjetivo. Então, seria a forma como ela escolheu retratar esses aparatos médicos. Então, essa questão da objetividade, ela se perderia nessa questão do desenho. Então, quando ela opta pela fotografia, ela está deixando claro ali um distanciamento, ela está marcando esse distanciamento do discurso e promovendo a objetividade. Que seria a enunciva nesse caso. Seria enunciva, exatamente. Beleza. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Acho que tem um pessoal aqui no chat falando que está com uma dúvida. Ângela Ribeiro, você quer abrir o microfone? Não, tá tudo ok, Gisélia. Tudo ok. Ah, então tá bom. Eu subi aqui o chat para dar uma olhadinha, para ver se tinha alguma pergunta, e aí eu vi seu comentário. Eu também tenho essa dúvida, eu não consegui recobrar aqui qual era o comentário anterior. É com relação ao curso, Gisélia, desculpe. É que eu Ah, peguei não. o gancho da anterior, que eu tinha comentado a respeito dos dias do curso, e eu também tenho a mesma dúvida. Ah, sem problemas. Depois Tranquilo. nós falamos a respeito. Sem problemas. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida por enquanto? Então tá bom, então vamos seguindo aqui. Então a gente entra agora na semântica discursiva para tratar um pouco sobre temas e figuras. Trouxe aqui uma citação de Fiorin que vai deixar bem definido, bem delimitado o que seria o tema, o que seria a figura. O tema é um elemento semântico que designa um elemento não presente no mundo natural, mas que exerce o papel de categoria ordenadora dos fatos observáveis. Já a figura é o elemento semântico que remete a um elemento do mundo natural. E aí agora eu trouxe uma coletânea aqui de pranchas. É muito difícil a gente escolher fazer um recorte, porque esse livro ele é muito bom. Inclusive eu recomendo que vocês leiam. Então eu trouxe aqui alguns recortes dele, mas confesso que foi bem difícil ainda assim recortar, porque era bastante coisa que eu queria trazer. Mas pela limitação do tempo, enfim, ficou mais recortado. Essas pranchas que eu trouxe, elas se propõem a gente refletir um pouco sobre o tema que o livro aborda, e já fazendo um paralelo com o que a gente já viu até aqui de análise do nível narrativo e do nível fundamental. O narrativo foi bem en passant, foi bem brevemente, porque eu queria chegar com vocês no discursivo, porque eu acho que vai trazer aqui mais substância para a nossa discussão. Então aqui, nossa, tá bem difícil de ler, né? Vocês estão conseguindo ler as imagens? Ou tá bem ruimzinho de ler? Oi, Gisélia. Oi. A gente não consegue ler, eu acho que essas menores, acho que não dá para o pessoal ler, mas se você ler para a gente acompanha. Tá bom, tranquilo. Eu vou até abrir aqui no meu livro também, porque até para mim tá difícil. Meu grau de miopia também não permite. Então, eu vou abrir aqui no livro, que eu acho que vai ficar mais prático para a gente enxergar. Bom, então, essa primeira imagem, ela diz o seguinte. Segundo Senial, o resultado é que não se atribui um significado independente ao que se costuma chamar de genitália feminina. Pelo contrário, ela sempre é descrita e retratada em relação ao que se costuma chamar de genitália masculina, como um vazio, algo inexistente, um buraco onde o pênis do homem pode ser inserido. A ideia de que o sexo da mulher é um buraco é sustentada por um dos pensadores mais influentes do Ocidente. Em seu clássico O Ser e o Nada, Jean-Paul Sartre escreve assim sobre a genitália feminina. Antes de tudo, o sexo é buraco. O sexo feminino é um chamado de ser. Não são, aliás, todos os buracos. Em si, a mulher
chama uma carne estranha que deve transformá-la em plenitude de ser por penetração e diluição. A mulher sente sua condição como um chamado, precisamente porque é oca. Essa é a verdadeira origem do complexo adleriano. Enfim, a mulher tem baixa autoestima porque ela é desprovida de sexo. Ela é oca e precisa suplicar para que um pênis possa preencher suas deficiências, o lugar vazio onde deveria haver um órgão genital. Aqui a gente começa a discutir um pouquinho sobre como que é definida essa genitália e a partir daí como que vai ser vista essa sexualidade feminina. Então aqui, essa primeira página, então eu trouxe para a gente pensar um pouquinho sobre essa definição da sexualidade dos órgãos sexuais femininos, já tendo em vista que nós vimos numa das pranchas anteriores, que é a vulva, que é a parte externa, ela não é mencionada, ela não é nomeada, inclusive em alguns livros didáticos mais antigos ela também não aparecia, e até esse momento, na história dos estudos da sexualidade feminina, o clitóris nem entrava ainda em discussão, ainda nem era discutido o que seria esse clitóris e qual seria a função dele no corpo. Já essa outra imagem do lado, que tem 6 quadrinhos, eu vou ler para vocês. E aqui, de novo, a gente tem o recurso que nós vimos no exemplo passado, sobre a inserção de fotografia. Então, esse é um recurso bastante explorado pela autora na construção dessa obra, né? Então, em vários momentos em que ela poderia ter desenhado, ela opta por trazer essa representação, esse simulacro do real, né? Então, a gente pode já começar a se questionar qual seria a estratégia dela, né? Por que ela não desenhou esses elementos? Como já comentei, o nome coletivo para designar as partes externas da genitália, vulva, não é usado na linguagem do dia a dia. Em vez disso, as pessoas usam a palavra vagina incorretamente quando querem se referir à vulva. Por exemplo, esse colar vagina, de que fala um artigo da revista QX, de janeiro de 2012. Victor faz bijuterias em forma de vagina. E aí aqui tem um textinho falando sobre essa joia. Na verdade, representa uma vulva e deveria ser chamado de colar vulva. E o empresário por trás desse produto, Vagina White and Clean, cujo objetivo é dar uma coloração mais ariana ao órgão genital, deveria, para ser correto, ter usado o nome vulva White and Clean. Então aqui a gente tem também esse produto para clareamento vaginal, e aqui a gente já pode ter, inclusive, uma discussão para além da linguística mesmo, da questão do nome vulva e vagina, né? Além de pensar nessa questão da vulva ela ser excluída linguisticamente, e qual é o peso disso para a construção da autopercepção sexual dessa mulher, que acredita e que vê o seu órgão sexual apenas como a parte interna, como a vagina, mas também sobre esse padrão que é colocado sobre a mulher, de ter essa questão do corpo tendo que obedecer a um certo padrão, né? E aqui é o padrão ariano que é colocado, né? Então, essa oferta de produtos para clareamento vaginal, enfim. E em alguns exemplos que nós vamos ver mais para frente, também a gente vai voltar para essa questão dessa interferência no corpo da mulher, e não apenas na sexualidade. No fórum online Flashback, o usuário Humbug, nesse tweet, nessa thread, discute a cantora Jasmine Cara, escreve o seguinte: prestei atenção na calça que ela usou no programa de ontem, tentando espiar um capô de Fusca, mas ela conseguiu escondê-lo bem, não havia sinal de vagina. Para usar a terminologia certa, ele deveria ter escrito que não havia sinal de vulva, da vulva de Jasmine Cara. Quando o escritor Stieg Larsson apareceu no programa de entrevistas em 18 de novembro de 2012, com o músico e escritor Pluma Jenson, perguntaram a ele sobre um trecho de sua biografia, onde diz que o sabor da buceta das mulheres mais novas é mais doce, ao que ele respondeu:
Então, o pH da vagina das meninas muda drasticamente 5 anos depois de elas atingirem a puberdade. É por isso que elas têm um gosto mais ácido, né? Com grande probabilidade, ele também está se referindo, sobretudo, às partes externas da genitália, e, portanto, deveria ter usado a palavra vulva. Então, aqui a gente vai, nessa página específica, a gente reflete um pouquinho sobre a questão desse apagamento da palavra vulva. E a reflexão que eu quero que a gente tenha aqui é o impacto disso na autopercepção da mulher e na forma como ela pode explorar o próprio corpo, né? Explorar a própria sexualidade. Então, quando você nomeia toda a genitália feminina por vagina e exclui toda a parte externa, que inclusive é a parte onde está o clitóris, que é o responsável pelo prazer feminino, qual que é o impacto disso nesse corpo, nessa mulher, na sexualidade dessa mulher? E aqui nesse outro quadrinho, a gente tem também ainda falando sobre a questão do órgão sexual feminino, e a gente começa a entrar na questão do clitóris, né, de como que eles começaram a perceber o clitóris e como que foi se dando esse processo dentro dos estudos da biologia inicialmente. O clitóris, que durante 2 milênios era considerado uma joia preciosa, agora foi relegado a uma existência obscura. Análises de texto de 1900 a 1950 mostram que a menção da palavra clitóris é muito rara nesse período. Na literatura médica, era muito comum deixar de indicar ou designar o clitóris em imagens informativas da genitália. Até a edição de 1981 da Tibers Cyclopedic Medical Dictionary, o clitóris não era designado nas imagens dos órgãos genitais. Então, em até 1981, a enciclopédia americana super grande, tá, aqui a tradução, não havia a menção do clitóris nas imagens dos órgãos genitais. O clitóris como centro sexual foi simplesmente relegado sob a suposição de que seria substituído pela vagina. Isso também tem a ver com a construção cultural heteronormativa dos sexos e dos órgãos sexuais como opostos e contrastantes. O pênis e a vagina eram configurados como um par opostos por natureza, criados um para o outro, e nesse par de opostos naturais, o clitóris não se encaixava. Mão na luva, duro e macio, buraco e taco, yin-yang. Além disso, há um pequeno órgão erétil que traga prazeres. Então, a questão do clitóris também não ter sido considerada por muito tempo na medicina também está relacionado com essa construção cultural sobre essa heteronormatividade, que muitas vezes é até impositiva. Então, se o órgão sexual feminino ele tem que ser oposto ao órgão sexual masculino, ele tem que ser complementar, qual seria a função do clitóris ali? Então, se ele não teria uma função, ou se ele fosse, de repente, causar algum estranhamento, algum desequilíbrio nesse sistema proposto, então ele não mereceria ser estudado ou mencionado. Na verdade, ele, pelo contrário, né, ele deveria ser escondido. Freud também chamou o clitóris de equipamento masculino. Só as mulheres jovens e imaturas atingem o orgasmo pelo equipamento masculino. A proclamação da superioridade do orgasmo vaginal conseguiu destruir a confiança de gerações de mulheres, convencendo-as de que sua sexualidade era inexistente ou deficiente porque só tinham orgasmos clitorianos. Aqui eu trouxe um recorte, não daria tempo de nós explorarmos o trecho inteiro, mas esse trecho específico vai falando sobre a ideia de Freud de que as mulheres jovens elas atingiam orgasmos através do clitóris, por conta da sua inexperiência sexual, e as mulheres adultas e mais experientes atingiam o orgasmo através da penetração. E que essa seria a forma correta e madura de uma mulher atingir o orgasmo. É que não dava tempo de trazer o trecho todo, era um trecho bem longo, a gente ia ficar muito tempo nele, então eu optei por trazer só o recorte mesmo. E aí aqui nessas duas páginas seguintes,
a gente começa a ter a presença do clitóris a ser estudado, e aí, principalmente, ele estudado em sua totalidade, né, como um órgão inteiro e não só como a parte externa, né, mas também quando começou a ser considerada a parte interna do clitóris. Deixa eu ler para vocês aqui. Alguns anos mais tarde, a enfermeira Beverly Whipper veio com uma nova descoberta, o ponto G, ou seja, a existência de uma região na parte dianteira da parede vaginal que, ao ser estimulada, provocaria o orgasmo. Isso reacendeu o velho confronto entre o orgasmo vaginal e o orgasmo clitoriano. A revista Playboy, por exemplo, declarou: a descoberta do ponto G vai livrar os homens da tirania clitoriana. Somente em 1998, depois de milênios de pesquisa de péssima qualidade, aconteceu pela primeira vez algo bem interessante. Helen O'Connell, da Royal Melbourne Hospital, descobriu que a cabeça do clitóris é apenas a ponta de um iceberg e que o próprio órgão, na verdade, tem um comprimento de 7 a 10 centímetros e possui duas pernas que se estendem para trás, abraçando as laterais da vagina. O órgão inteiro se dilata ao ser estimulado. É aqui tem, pela primeira vez, isso em 1998, a primeira vez em que foi descoberta a extensão total do clitóris e começou a ser estudado o órgão em sua totalidade. Aqui a gente tem as partes que compõem, né, o clitóris e um fragmento desse aparelho sexual feminino. E aqui a gente continua falando um pouco sobre essa questão dessa descoberta tardia do clitóris, e que diz o seguinte: parte da pesquisa realizada nos últimos anos indica que o clitóris é ainda maior e suas terminações nervosas possivelmente se espalham sobre uma grande área dentro do organismo. Isso torna a discussão sobre o orgasmo clitoriano vaginal completamente sem sentido, já que todos os orgasmos têm sua origem no complexo clitoriano. Aqui tem uma foto do aparelho reprodutor feminino visto de lado. A ginecologista francesa Aude observa: a parede anterior da vagina é inseparável da parte interna do clitóris. Estimular a vagina sem estimular o clitóris é praticamente impossível. Ou seja, o orgasmo vaginal também é um orgasmo clitoriano, só que com outro nome. Notem que o tamanho do clitóris só foi descoberto em 1998. E aí a autora sempre utiliza alguns recursos para chamar atenção, então ela usa aqui a fonte num tamanho maior, num fundo mais destacado, então ela vai propondo aqui a partir da plasticidade, onde ela quer dar ênfase também. Imaginem se outro órgão humano, tipo o pâncreas, fosse descrito de forma totalmente errada por todos os envolvidos até 1998. O pâncreas tem 1 centímetro de comprimento. Fonte, palpite. Imaginem ainda que décadas depois da descoberta do tamanho real do órgão, livros de biologia publicados em 2006 continuassem a incluir a informação errada e a serem usados até hoje. Deixa eu só pegar a página aqui, porque eu não consigo ler a parte de baixo. Aqui, achei a página. Aqui embaixo, na última página, está dizendo: clitóris sensível. Bem na frente, onde os pequenos lábios se encontram, fica um órgão de 1 centímetro, que é chamado de clitóris, ou botão do prazer. Então, isso aqui é uma definição de livros de biologia publicados em 2006, que continuam a ser usados até hoje em escolas. Então, eu quero mostrar para vocês o caminho que a gente está trilhando para chegar nesse tema. Então, a gente passou aqui pelos estudos da biologia, em torno desse discurso biologizante, em torno dessa sexualidade, em torno desse corpo,
desse órgão genital, sobre esse apagamento da nomenclatura vulva e a palavra vagina sendo usada em contextos incorretamente. Aqui também, nessa página, a gente tem a discussão sobre a questão do clareamento vaginal, que também acaba sendo, de certa forma, uma questão de insegurança que é colocada, que é plantada nas mulheres, a questão dos seus próprios corpos. Aí aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre a questão dos estudos a partir do clitóris, então, como que isso foi sendo feito ao longo da história da sexualidade feminina, ou seja, ao longo da história da humanidade como um todo, para chegar aqui, onde a gente tem o clitóris sendo descoberto, o tamanho dele sendo descoberto apenas em 1998, e a informação de que em 2006 livros didáticos ainda estavam sendo publicados com informação incorreta e que esses livros ainda são distribuídos até hoje, em 2021. Aí aqui a gente chega em um ponto em que vai tratar um pouquinho sobre a diferença histórica a partir da sexualidade feminina no sentido mais sexual mesmo, dizendo, né? Então, como que era esse comportamento sexual da mulher? Como também é um recorte, eu vou precisar dar uma contextualizada para vocês, porque não daria para trazer o trecho inteiro, que eram muitas páginas. Mas deixa eu só pegar aqui a página, essa aqui, para a gente começar a leitura. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer incluir alguma informação? Estejam à vontade para interromper, por favor. Vou dar uma olhadinha aqui no chat, ver se tem alguma coisa. Ok, vou dar uma... Se precisarem, pessoal, pode interromper, tá? A qualquer momento. Bom, essa era uma inversão total da imagem do corpo feminino e masculino que havia existido até então. A gente está falando aqui de um momento pré-iluminismo, tá? Antes do iluminismo, por exemplo, na antiguidade, a mulher era vista como carnal, libidinosa e governada por impulsos biológicos, enquanto o homem era considerado capaz de ter autocontrole e cultivar amizades sofisticadas de cunho intelectual. A mulher é governada pelo corpo, orgias, o prazer da carne, lamber um tórax suado e lambuzado de azeite. Então, essa era a representação do que se tinha do comportamento social e sexual feminino, porque percebam que aqui na própria legenda, eles deixam muito claro que, por ter autocontrole sexual, o homem podia cultivar amizades sofisticadas de cunho intelectual. Ou seja, se a mulher não tinha essa capacidade de cultivar amizades sofisticadas de cunho intelectual, é porque ela não tinha autocontrole sobre o corpo. Então, aqui era colocada a sexualidade da mulher como um impeditivo intelectual, enquanto para o homem era justamente o contrário. Por ser autocontrolado, ele tinha tempo de se dedicar a outras coisas. Então, o homem é governado pela razão, conversas filosóficas, união de almas, discutir o hexâmetro com outro cara, os gregos, atenciosamente os gregos antigos. Então, aqui a gente tem essa visão de como era esse comportamento sexual, que pautava o comportamento social da mulher na antiguidade, e aí agora a gente vai passar a ver isso, como que a partir do iluminismo isso foi mudando, isso foi sendo transformado. Na tradição puritana cristã, todas as mulheres eram vistas como herdeiras da falta de moral e autocontrole de Eva. Por essa razão, as filhas de Eva eram consideradas mais propensas a se deixarem levar pela excitação e paixão. As mulheres são sedutoras, nada confiáveis. Veja só isso aqui. Aí tem uma imagem aqui, uma fotografia de uma pintura de Eva com a maçã. Por exemplo, no Manual de Caças Bruxas do século XV, fez a seguinte alerta: o desejo carnal da mulher é insaciável. Aí aqui do lado a gente tem a referência, né, de onde ela tirou isso. Mas depois do iluminismo surgiu uma ideia totalmente nova, a ideia de que o desejo erótico da mulher era muito fraco ou até ausente. Em vez de discutir como as mulheres poderiam atingir o orgasmo, questionava-se a própria existência do orgasmo feminino. O que é orgasmo? É a mesma coisa que farinha. Não, espera, nova teoria, ele nem existe. Então aqui, a partir do iluminismo, começou a mudar, né? Então a mulher passou, ela deixou de ser
lasciva para frígida, né? Então teve essa mudança nesse comportamento, na visão desse comportamento sexual feminino, que a partir daí foi transformando também esse comportamento social. Então passemos agora para a próxima página. Deixa eu só pegar a maior aqui para eu conseguir enxergar também. Podemos então dizer que a visão moderna dos sexos nasceu durante o século XIX, ou seja, a identidade sexual é estritamente ligada à biologia e existem dois sexos, os quais se caracterizam por serem opostos, contrastantes, complementares. Há muitos exemplos de como a linguagem relativa à sexualidade constrói oposição, complementaridade, em vez de construir semelhança. Um exemplo é a ereção do clitóris pênis. Em muitos livros de biologia comumente usados hoje, a excitação sexual é descrita assim. Então, quando a gente fala de livros de biologia, a gente está falando de conteúdos que chegam aos adolescentes, né? A pessoal que está aí em formação básica. Durante os preliminares, o desejo aumenta e o pênis do homem endurece. Ao mesmo tempo, a vagina da mulher fica molhada, facilitando a entrada do pênis. E aqui tem a referência de qual livro de biologia foi retirada essa citação. Durante essas preliminares, o corpo se prepara para a relação sexual. O homem tem ereção e a vagina da mulher se dilata e fica molhada e lisa. Aqui tem também a referência de onde foi tirado. Quando o rapaz está sexualmente excitado, o pênis fica duro e ele pode ter relação sexual. Para uma menina, a excitação sexual significa que a vagina se lubrifica e dilata. Afinal, poderiam muito bem ter dito o seguinte: quando o rapaz fica sexualmente excitado, o pênis endurece e ele pode ter relação sexual. Quando uma menina fica sexualmente excitada, o clitóris endurece e ela pode ter relação sexual. Ou, quando uma pessoa fica sexualmente excitada, as genitálias endurecem. Ou algo totalmente diferente, que meu condicionamento às normas não me permite inventar. Então, aqui, nesses livros de biologia, a gente tem também um discurso muito marcado, e aqui a gente pode até chamar de discurso ideológico sobre a heteronormatividade. Então, pressupor que uma mulher, quando ela fica excitada, a vagina se prepara para facilitar a entrada do pênis, é pressupor que todas as mulheres só vão manter relações sexuais com pessoas que têm pênis. Então, aqui a gente também tem, de novo, esse discurso da heteronormatividade sendo imposto. E aqui é interessante, porque para a gente finalizar essa parte de temas, só para a gente ter uma visão do todo. Então, o que eu quis fazer aqui para vocês é, a partir desses recortes, trazer um pouco da visão integral desse livro. Obviamente, não vai dar para passar por todas as nuances, ainda tem outras questões que não caberiam na análise, mas a ideia aqui era tentar trazer para vocês pelo menos uma visão do todo, né, do que a obra se propõe a tratar. Deixa eu ler para vocês a próxima imagem. Encontrei. Na seção de comportamento do jornal sueco, tem um nome aqui impronunciável, gente. Sueco realmente não é uma língua a qual eu estudei. Podemos ler sobre um tipo de cirurgia plástica que tem aumentado muito ultimamente.
O artigo diz o seguinte: cada vez mais mulheres optam por aumentar os lábios genitais. Em 10 anos, o número de cirurgias íntimas dobrou, segundo a estimativa de Jean Gernbeck, cirurgião plástico da Academia Clínica. Por exemplo, as mulheres acham que os lábios, em geral, os pequenos lábios, são pequenos demais. Elas estão descontentes com a aparência, não gostam de ficar nuas em ambientes públicos, como chuveiros coletivos de piscina, nem diante de seus parceiros, e, portanto, querem se recauchutar. Jean Gernbeck, que também aparece no programa Os Cirurgiões Plásticos, da TV 4+, conta que as mulheres de todos os tipos procuram a clínica para fazer cirurgias íntimas. Hoje em dia falamos sobre essas coisas com maior liberdade do que alguns anos atrás, e as pacientes veem que há opções disponíveis. Na experiência da sexóloga Malena Iverson, as mulheres de hoje se preocupam mais com sua vida sexual. Muitas acham que têm lábios genitais pequenos demais. Na opinião de Malena, algumas mulheres superestimam o quanto os homens de verdade ligam para isso. Sua dica é pensar bem mesmo, pesando os prós e os contras, antes de optar por uma cirurgia. Muitas vezes é uma questão de autoestima. Consulte um psicólogo, pois é importante saber por que você quer aumentar seus lábios genitais. Não estou brincando. Obviamente, não, estou brincando. Estou só brincando. Obviamente, esse artigo tratava da redução dos lábios genitais. Como vocês sabem, os homens que fazem cirurgias plásticas estéticas em seus órgãos genitais querem aumentá-los, enquanto as mulheres que fazem cirurgias plásticas estéticas em seus órgãos genitais querem diminuí-los. O órgão genital dessa pessoa tem que ser pequeno. O órgão genital dessa pessoa tem que ser grande. Aqui a gente tem a imagem de um homem e de uma mulher. Atenciosamente a cultura. Mas por quê? Então, por que as mulheres querem que seus pequenos e grandes lábios sejam justamente pequenos? Porque essa mulher, citada na manchete de um artigo da revista Dina Medicine, de 29 de junho de 2013, pensou que foi uma delícia me livrar dos lábios genitais. Então, aqui a gente vai pensar um pouquinho sobre a temática, né? Então, qual que seria o tema principal dessa obra? Então, aqui a gente tentei trazer para vocês exemplos diversos, né, do que seria essa questão tratada no livro. Eu queria muito ouvir vocês sobre palpites, ou o que vocês pensam que seria essa questão da temática, para que a gente possa pensar nos temas e figuras da obra. Alguém se arrisca? Bom, então vamos seguindo aqui. A partir da nossa oposição de base que nós encontramos lá no nível fundamental, a gente pode dizer que a temática desse livro é a opressão feminina. E essa opressão, ela não está dada somente na sexualidade, mas também na sua forma de convívio social e também na forma do seu corpo, né? Então, não só o seu corpo enquanto um veículo sexual, mas a própria aparência do corpo. Então, quando a gente tem aqui essa questão do clareamento vaginal, do clareamento da vulva, né, que eles chamam de clareamento vaginal, ou da redução, da cirurgia de redução dos grandes lábios, a gente tem também aqui um controle não só dessa questão da sexualidade, mas também da aparência dessa mulher. E aí eu queria recomendar para vocês, caso alguém tenha interesse em aprofundar um pouco sobre essa questão da aparência enquanto um veículo opressor, tem um livro muito bom da Naomi Wolf que chama O Mito da Beleza, que ela vai tratar justamente dessas questões, né, de como a sociedade, a cultura, ela coloca para a mulher uma aparência, né, uma imagem que tem que ser aquela imagem perfeita, da mulher perfeita, e o quanto essa imagem ela é utópica e até antinatural, e qual que é a estratégia por trás disso, né? Quando você tem uma mulher que gasta muita energia e recursos financeiros para ter uma aparência condizente com a norma do que é aceitável, do que é bonito, você tem uma mulher que, no fim das contas, está exausta e com menos recursos para dedicar em outras áreas. Então, e principalmente, esse livro, inclusive, ele entra na questão do peso da mulher, né?
e fala que a questão do regime feminino e dessa imposição da mulher com o corpo magro também é uma estratégia social de combater, né? De combater essa mulher, de enfraquecer esse sujeito enquanto um sujeito que vai requerer dos seus direitos, ou que vai requerer o seu lugar, o seu espaço na sociedade. Que afinal, até o livro fala, né, fazendo aqui um parênteses com o que a autora coloca, uma pessoa faminta, ela não vai lutar. Né? Uma pessoa que está passando fome, que está passando fome no sentido de manter uma dieta, manter um regime para ter um corpo X, né, que é um corpo desejável socialmente, ela não vai ter forças para se engajar em outras lutas. Uma mulher que passa muito tempo, muitas horas do seu dia, da sua semana, preocupada em ter uma aparência XYZ, ou que gasta uma fortuna em produtos, em cosméticos que garantem, acho até muito engraçado esse termo, produtos anti-idade, né? O que seria anti-idade? E para continuar jovem e bonita, ela vai ter menos tempo, menos energia para se inteirar de outras pautas que seriam de seu interesse. Então a gente pode pensar o quanto essa opressão feminina, que começa pelo corpo, começa pela própria biologia, né? E aqui eu estou falando especificamente de mulheres cis, que é o recorte que o livro traz, tá? Começa por aí, pelo corpo dela, o quanto isso também ele vai tendo outros aspectos que vão ser impactantes nessa vida social. Esse livro, especificamente, por ter sido escrito por uma autora sueca, ele não trata sobre a questão de recorte de classe, ou não faz também um recorte de raça, porque ele vai tentar aqui colocar essa mulher como um corpo coletivo, tá? Então, talvez os exemplos vocês estranhem que em nenhum momento foi tratado sobre uma mulher negra, ou foi tratado sobre a sexualidade de uma mulher negra, que claramente na nossa sociedade tem a sexualidade atingida de uma forma diferente da mulher branca. Então essas questões elas não são contempladas nesse livro especificamente. Acredito que a autora não era a pretensão dela, né, fazer um livro que pudesse abarcar todas essas intersecções, mas sim tentar construir aí uma narrativa que pegasse numa opressão que é partilhada por todas as mulheres, independente da questão racial, ou da questão social, ou da questão regional, né? Então, a gente está falando de uma obra escrita na Suécia, né? Então, acho que a gente tem que levar em consideração também isso, porque isso também impacta, né, na obra que foi criada e no sentido que ela queria trazer ali. Mas, enfim, né, por esses exemplos que eu trouxe, alguém ligou o microfone? Oi. Oi, boa noite. Boa noite. Surgiu uma dúvida enquanto você falava agora nessa última parte, e aí eu queria perguntar, dentro do aspecto comparativo, e hoje, né, tem essa especificidade da mulher magra, né, de ter todo esse processo que você acabou de falar, aonde, devido a isso, ela está gerando sobre si toda uma série de flagelos no corpo. Ok. O que veio à minha cabeça, surgiu como dúvida, como é que isso se dava, essa comparação, porque assim como nas imagens que vimos até aqui, pelo menos o que eu pude compreender, são mais da Idade Média, né? Por exemplo, essa imagem que está agora na tela, aonde era uma época em que a beleza estava sobre a mulher, como chamavam, a mulher cheinha, a mulher gorda, a mulher obesa. Era nessa muita carne que estava a beleza, não é verdade? E aí, inclusive, era algo que era inverso de hoje nesse sentido que você acabou de expor para a gente. E aí eu me lembro, como tem muito aspecto religioso, judaico-cristão, até trazendo versículos como a mulher deve ficar em silêncio e se tiver alguma
dúvida, deve perguntar ao marido dentro de casa. Obviamente, eu estou aqui citando a Bíblia, apóstolo Paulo falando no Novo Testamento, né? Como é que as mulheres devem se comportar. E aí, era um aspecto diferente, né? Que era exatamente um corpo que não tinha a cobrança de hoje, onde o corpo é diminuído, no sentido mesmo estético, né? Visual, e antes era ao contrário, mas sempre tendo essa ideia opressiva de que, na verdade, a mulher está se moldando ao que o homem quer. E aí eu não sei se deu para entender a minha questão, a dúvida dessa problemática de que antes não se tinha essa cobrança em relação a emagrecer, porque o belo era ser gorda. E hoje, exatamente, é ser esteticamente definido, o que seria definido para quem malha, né? Vamos botar assim, nesse aspecto acadêmico, ou melhor, de academia, PHP, essas coisas, né? Espero que tenha me feito entender. Obrigado. Só mais uma coisa, é que enquanto via muito esse do que você ia expondo, eu ia lembrando também de um outro livro, da única teóloga que conseguiu uma cátedra oficial na Alemanha, que ela, inclusive, ela perdeu, foi excomungada, né? Ela se chama Uta Rank-Heinemann. Se não estiver enganado, é isso. O nome, ela escreveu sobre a sexualidade da mulher. O nome do livro é até Eunucos pelo Reino de Deus, onde ela traça uma linha histórica do que a igreja fez em relação à sexualidade da mulher, sempre, inclusive começando na era pré-cristã, como falado no livro que você está mostrando para a gente. Enfim, foi só podendo trazer um pouco das minhas dúvidas e um pouco mais do que eu lembrei. Obrigado. De nada. Aguiar, eu não sei se eu consegui entender muito bem qual era o ponto da sua pergunta. Eu vou tentar responder a partir do que eu entendi. Se não for, você me corrija, tá? Por favor. Me parece que você está querendo entender quando que mudou esse padrão de beleza da mulher vista gorda como um valor euforizante na sociedade, né? Aparência eufórica, para a mulher magra. É isso. Bom, a gente pode pensar que antigamente, então vamos falar da antiguidade, né, onde a mulher vista como bonita era uma mulher gorda, era uma mulher branca, inclusive, e branca não só da cor de pele branca, mas uma mulher que não tomava sol. Por que isso era o padrão euforizante na sociedade? Porque naquela época, a mulher gorda, ela demonstrava o quê? Bonança, fartura, ela demonstrava que ela tinha condições financeiras para se alimentar bem. Vamos pensar numa época em que as pessoas viviam a pão e água, uma época em que os recursos para se alimentar eram escassos. E essas mulheres, o espaço dela social era muito restrito. Então essa mulher, ela não tinha uma presença social. Então ela ficava em casa, por isso mesmo ela não se bronzeava, ela não tomava sol. Então era um padrão eufórico a mulher ser muito branca e não bronzeada e ser mais exuberante, ter um corpo gordo, por conta de representar esses padrões de fartura e realmente de ter uma condição financeira melhor. Agora, quando a mulher começou a acessar os espaços públicos, começou o quê? A perceber-se que a mulher, a partir desse momento em que ela tinha acesso a esses lugares que antes eram acessados só por homens, elas poderiam requerer a mesma coisa que os homens. Então, foi se criando o quê? Novos padrões de beleza, novos padrões de aparência que seriam, a partir de então, euforizados na sociedade. Então, a partir daí, a gente começou a ter uma mudança nesse patamar do que é colocado como bonito esteticamente no corpo feminino. Obviamente que os homens também têm uma transformação com relação ao padrão estético que é considerado belo na sociedade. Mas o que a gente coloca em pauta quando a gente fala da situação da mulher é que a gente não vê os homens sendo cobrados de uma questão estética da mesma forma que as mulheres. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma mulher
quando ela envelhece, ela precisa cobrir os cabelos brancos, ela precisa usar cremes anti-idade. Para quê? Para ter essa juventude reconquistada. Enquanto para os homens, não. Um homem grisalho é charmoso. Um homem que tem sinais de idade é visto como um homem mais sábio, mais competente. Então, o peso dessa exigência com relação à aparência, ele é muito diferente para homens e mulheres. Né? E hoje em dia, que a mulher ela tem uma presença social bem forte, ela acessa os mesmos lugares que os homens, ela muitas vezes é mais qualificada que os homens, então ela passa mais tempo na universidade, ou seja, ela não tem tanto tempo para, de repente, se dedicar a uma alimentação mais saudável, e talvez ela precise se alimentar de uma forma menos saudável, vamos colocar assim, é cobrado que ela tenha o quê? Uma aparência mais jovial, uma aparência, um corpo mais magro, um corpo malhado, um corpo bronzeado. Então, essa mulher tem que dar conta de ser academicamente bem-sucedida, ter um local no mercado de trabalho bem-sucedido, mas ela também tem que, ao mesmo tempo, ser uma mãe, ser uma esposa, porque a sociedade cobra ainda isso das mulheres, mas ela também tem que, ela não pode deixar de ser vaidosa. Então, ela precisa ter toda essa preocupação com a aparência, ela precisa ter um tempo para ir para academia, ela precisa ter um tempo para estar bronzeada, para enfim, né? Então, a gente está pensando aqui nessa construção e o quanto isso pode ser um projeto muito bem determinado para o controle desses corpos femininos. Eu não sei se eu consegui te ajudar ou se eu só te deixei com mais dúvidas, Aguiar. Não, para mim foi ótimo. Obrigado mesmo. De nada. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida e quer falar agora? Gisele, se você optou por fazer esse recorte a partir do tema para posteriormente chegar nas figuras, eu te pergunto o seguinte: se você tivesse optado por fazer a construção do percurso narrativo, você faria isso quadro a quadro ou separaria por blocos, como você apontou anteriormente? A primeira parte fala sobre a biologia, a segunda parte fala sobre a história. Como você faria isso? Mas isso para chegar no quê, André? Para chegar no tema ou para chegar nas figuras? Para chegar no tema. No tema e na figura. Tá. Eu faria por blocos. Primeiro porque o livro ele é estruturado em algumas... Ela chama de segmento, ela não chama de capítulos, né? Então, ela primeiro fala sobre essa questão desses discursos biologizantes em torno da figura da mulher. Depois ela passa para a questão do orgasmo e da sexualidade. Desculpa. Depois ela passa por uma parte que hoje vai ficar de fora na análise, que é uma parte bíblica. Então, achei muito interessante que o Aguiar trouxe essa questão do discurso religioso, porque ele também é marcado na obra. Até a gente vai ver um pouquinho mais para frente intertextualidade, mas muito rápido. Então, o próprio livro, ele é por blocos. Então, eu faria análise pelos blocos, para chegar nesse tema. Certo. Ok, obrigado. De nada. Pessoal, tem mais alguma dúvida por enquanto? Hoje a Ramona está com a mão levantada. Imagino que ela queira Ramona, falar. pode abrir o microfone, por favor. Oi, vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Eu só gostaria de pontuar uma coisa na fala na penúltima fala, Aguiar? o Aguiar, quando ele fala que o discurso judaico-cristão, existe um risco e uma necessidade de ser mais cauteloso quando você diz discurso judaico-cristão, porque o cristianismo ele foi inaugurado na figura de Jesus. E o judaísmo, naquela época, ele era... Hoje eu realmente não sei como funciona, mas ele era machista, ele era excludente, ele considerava a mulher como quase como objeto. E Jesus vem e vai ensinando os seus discípulos e vai ensinando tudo aquilo que vai formando o cristianismo, né? E algumas coisas
na cultura, na espiritualidade cristã, são bem diversas da espiritualidade judaica, nesse sentido, a dignificação da mulher. É a primeira vez que mulheres andam com o mestre, andam na companhia do mestre. É a primeira vez que mulheres são vistas como iguais ao homem naquela cultura judaica. E a interpretação bíblica, que é feita na relação da dignidade homem e mulher, masculina e feminina, ela parte na verdade, o critério hermenêutico dela, ela parte daquela passagem que é a principal passagem, quando diz que a mulher deve ser obediente ao seu esposo, como a igreja deve ser obediente a Cristo, mas o esposo deve estar disposto a dar a vida pela mulher, assim como a Cristo pela igreja. Essa obediência ela é muito mal interpretada, é feita uma confusão, não é a interpretação oficial da Igreja Católica, né? Aquilo que dizem os documentos da Igreja, aquilo que diz a catequese da Igreja, a tradição da Igreja, ela é mal interpretada nesse ponto da obediência, mas o que se pede aos homens é literal, que eles realmente deem a vida pela mulher. Então, quer dizer, eu acho que existe uma visão colocada muito quando se une o judaico-cristão na visão do feminino, na visão do ser da mulher, do ser mulher e da divindade da mulher, acaba criando um equívoco, porque o cristianismo ele rompe, inclusive essa parte que eu digo está no Novo Testamento, os judeus não adotam o Novo Testamento como um texto sagrado, né? Então, a Igreja Católica, ela rompe. Com relação o Malus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, que é um livro, né, com base no qual se buscava queimar as mulheres na fogueira. E existe um aspecto aí que é talvez um aspecto discursivo, mas um aspecto histórico também. Talvez não exista tanto o peso da identidade feminina quando se pensa, na verdade, o que levava as mulheres a ser alvo, né? É o fato de que as mulheres mexiam muito com ervas, faziam os ungüentos, as coisas, remédios naturais, e isso levava a essa interpretação e a essa busca pelas mulheres. Os homens não ficam fazendo isso, não ficavam fazendo isso, e como até hoje não fazem. Geralmente quem mexe com essas coisas são as mulheres. Então, essa interpretação acaba virando um discurso, e parece que esse discurso é um discurso absolutamente sólido e verdadeiro, mas ele precisa ser contrastado com alguns pontos, entende? Ramona, eu agradeço o seu comentário, porque eu acho que é interessante até você colocar essas questões, porque realmente, assim, no livro em si, ela vai trazer sobre essas questões também da questão da visão da mulher dentro da religião, mas de uma forma muito em contraste com o discurso científico. Então, eu acho que vai ficar mais claro agora quando a gente chegar na parte das figuras, porque justamente eu separei aqui um trecho em que ela realmente ela coloca o discurso religioso, mas em contraponto com o discurso científico, a partir de uma estratégia para que a opressão feminina ela pudesse ser continuada. Então, eu vou te pedir uma gentileza. Eu vou chegar nesse trecho, e aí eu gostaria que você, caso você tivesse alguma dúvida sobre ele, ou que você quisesse colocar alguma coisa, você pudesse abrir o microfone novamente para a gente poder te ouvir. Porque eu achei interessante você colocar essa questão, porque é uma questão que eu já tinha colocado aqui para a gente tratar, mas eu coloquei na parte das figuras, né? Porque vai embasar muito essa questão de como que essa mulher, ela tem essa opressão, e essa opressão ela vai ser colocada como papéis temáticos, né? Como que vai ser o quê? Imperativo de como ela deve se comportar na sociedade. Então, eu acho que é interessante porque vai fazer um paralelo com essa sua fala. Podemos fazer assim?
Sim, claro. Então tá Obrigada. bom. Pessoal, posso continuar? Vocês têm alguma coisa para colocar ainda? Eu poderia responder rapidamente? Lógico, lógico, claro. É porque, na verdade, eu compreendi e não vou, embora eu pudesse me estender aqui detalhadamente, porque é uma área que eu estudo, mas como eu compreendo também qual é a temática do curso em si aqui, eu não acredito que tenha por que trazer esquemas mais pormenorizados, mas a respeito dela ter falado sobre judaico-cristão, ter falado de Jesus, ela obviamente trouxe para o lado religioso. E obviamente, não, como você acabou de dizer, a parte científica que a gente está discutindo aqui. Quando eu falo judaico-cristão, obviamente eu não estou trazendo a partir de Jesus, porque Jesus é uma figura e o cristianismo como religião não parte a partir de Jesus. E agora eu estou falando como a parte histórica. Não começa o cristianismo em Jesus. Tanto é que se a gente pegar a própria Bíblia, quando fala sobre Jesus e fala sobre os apóstolos, eles são chamados de cristãos do caminho. Não se tem uma complexidade ou uma associação direta ao cristianismo que só aparece em 332, quando Constantino, o imperador, transforma de fato a religião que era excludente, ou melhor, excluída, em a religião do império. E é a partir daí que vira o cristianismo, que é o que é o que eu trouxe no aspecto discursivo para falar judaico-cristão. Então são coisas distintas. Por isso que, assim, isso é o que eu estou fazendo, tentando sintetizar ao máximo para poder explicar só o que eu quis trazer com o recorte que é tratado historicamente como judaico-cristão. Desculpa ter me alongado. Bom, vou dar seguimento aqui para a gente conseguir entrar na parte das figuras, até por conta do tempo mesmo, senão seria muito interessante promover um pouco mais sobre esse debate. Acho que é um debate super, super válido e o próprio livro, ele possibilita também essas leituras, então, só para a gente não deixar de concluir aqui, né, a gente pode voltar nessas questões no final também, tá bom? Vamos lá. Então, aqui a gente vai entrar agora na questão das figuras. Então, qual que é a ideia? É entender como que esse tema, né, da opressão feminina, ele é figurativizado a partir da obra. Né? Então, como que esse tema ele vai acabar ressaltando em papéis temáticos que vão ser, de certa forma, imperativos a forma como essa mulher ela vai se comportar socialmente. Eu vou só abrir aqui a imagem maiorzinha para conseguir ler para vocês. Aqui. Bom, vamos lá. Como vocês talvez tenham percebido, as autoridades, as organizações, os jornais, os especialistas médicos e outros da nossa sociedade produzem informação sobre sexo. Nessa informação, ou seja, na narrativa da sociedade sobre o orgasmo, certas afirmações se repetem. Por exemplo, para algumas mulheres, curtir sexo não é sinônimo de ter orgasmos, já que certas mulheres tiram mais proveito de outras coisas que não o orgasmo. Aqui embaixo a gente tem todas as referências bibliográficas de onde ela tirou essas citações. Essas mulheres que são incapazes de atingir o orgasmo, não importando as ferramentas e os truques a que recorram. Desculpa, vou repetir. Existem mulheres que são incapazes de atingir o orgasmo, não importando as ferramentas e aos truques a que recorram. Nem o melhor amante do mundo pode dar orgasmo a uma mulher se ela, bem no fundo de sua consciência genital, não tiver coragem de se soltar. A mulher não quer necessariamente ter orgasmo toda vez que tiver relação sexual. Às vezes, ela está contente em só sentir o homem dentro dela, sentir intimidade e carinho. Coito interrompido. Coito interrompido significa que o homem tira o pênis da vagina antes de atingir o orgasmo. Se invertermos os sexos nesses textos, vemos que as narrativas da sociedade sobre o orgasmo feminino e o orgasmo masculino são muito distintas. É difícil imaginar textos de educação sexual dizendo o seguinte: para alguns homens, curtir sexo não é sinônimo de ter orgasmo, já que certos homens tiram mais proveito de outras coisas que não o orgasmo. Existem homens que são incapazes de atingir o orgasmo, não importando as ferramentas e os truques a que recorram. Nem a melhor amante do mundo pode dar orgasmo a um homem se ele, bem no fundo de sua consciência genital, não tiver coragem de se soltar. O homem não quer necessariamente ter orgasmo toda vez que tiver relação sexual.
às vezes ele está contente em só sentir proximidade com a mulher, sentir intimidade e carinho. Coito interrompido. O coito interrompido significa que a relação termina antes da mulher atingir o orgasmo. Por que será que é assim? Enfim, porque a narrativa da sociedade apresenta o orgasmo feminino e o orgasmo masculino como duas coisas distintas, o feminino sendo complicado, difícil de atingir e não necessariamente importante para a mulher, enquanto o masculino é fácil demais de atingir, incontestavelmente desejável pelo homem, além de ser uma parte óbvia daquilo que chamamos de fazer sexo. Então aqui a gente começa a perceber como essa mulher, essa opressão feminina, ela é figurativizada aqui em uma mulher que vai ter a sua sexualidade menos explorada, sua sexualidade menos aproveitada, até menos definida. E aqui a gente segue com alguns outros trechos. Deixa eu só pegar aqui um. Aqui. Aqui a gente vai entrar agora para falar sobre as questões de ordem da menstruação, que é um tema bem caro também a esse livro. No site de uma uma empresa de absorventes íntimos, até está escrito o seguinte: os tampões aí tá cobrindo a marca, cabem no bolso da calça jeans e você pode segurá-lo na mão para ir ao banheiro sem deixar aparecer o que está levando. E outra diz: ninguém vai perceber que você está menstruada e você não precisa se preocupar com vazamentos. Mas por que será que ninguém deve ver o que você está levando? Por que ninguém deve perceber que você está menstruada? Bem, a razão, obviamente, é que a menstruação é um tabu que se apresentou de forma um pouco diferente em diferentes culturas, mas que mesmo assim permaneceu surpreendentemente constante nos últimos milênios. Alguns até acham que a própria palavra tabu vem da palavra polinésia tapuá, que significa justamente menstruação. Deixa eu pegar a próxima imagem. Aí aqui a gente tem uma série de relatos, de propagandas de absorvente e como que eles colocam essa questão da menstruação, né? Deixa eu só abrir aqui maiorzinho. Pronto. Nas campanhas publicitárias para absorventes e tampões, há duas expressões que sempre se repetem, duas expressões que são usadas de forma excessiva na comercialização desses produtos. Uma das expressões é sensação de frescor e a outra é ligada ao conceito de segurança-proteção. Você tem aquela sensação de frescor e proteção mesmo durante a menstruação. Qualquer mulher ativa sabe como é importante ter aquela sensação de frescor e confiança todos os dias. Você quer ter uma sensação de frescor e proteção durante toda a menstruação? Sinta-se sempre segura, não importando o que você inventar de fazer. Pois quanto maior o conforto, mais protegida você se sente. Tenha sempre uma sensação de frescor. Você tenha uma sensação de frescor todos os dias, para aqueles os dias em que você quer ter uma sensação de frescor o dia todo, e assim vai. Né? E aí ela coloca aqui do lado, né? Frescor, protegida, menstruação, segura, sensação, todo dia, né? Então, quanto essas palavras, principalmente sensação de frescor e confiança, né? Ela vai ser usada quase que em todas as propagandas de absorvente tampão, né? E tampões. E ela se pergunta, né? Qual é a ameaça? Para que eu tenha que me sentir segura e protegida, o que seria essa ameaça, né? E o que seria essa sensação de frescor, né? Então, por que deveria ter essa sensação de frescor? E por que isso está atrelado a um aspecto fisiológico do corpo feminino? Então, aqui também a gente tem essa figurativização dessa mulher que precisa negar uma parte fisiológica do seu próprio organismo, né? Uma mulher que precisa esconder essa parte fisiológica, que ela precisa se envergonhar, que ela precisa quase sentir uma repulsa de um processo natural do seu corpo. E aí a gente pode refletir o quanto que essas figuras que aparecem nessa obra, elas dentro da nossa sociedade, o impacto disso, né? O impacto disso para a vida das mulheres, para a vida das adolescentes, o quanto a não informação, ou essa vergonha que é atrelada à menstruação, o quanto que isso afeta o convívio e a vida das mulheres em sociedade. Aqui na próxima página, eu trouxe uma página do quadrinho e trouxe também uma matéria que chegou hoje para mim,
que acho que é bem condizente com o que a gente está conversando por agora. Mas por que será que justamente essas duas expressões? Quando se está menstruada, você precisa se sentir segura de quê? Contra que tipo de ameaça você tem que ser protegida? Bem, é que se o protetor menstrual poderá vazar, ou seja, o sangue poderá escorrer pela parte interna das nossas coxas e manchar a roupa íntima e o lençol, e talvez, em casos extremos, deixar manchas em sofás ou poltronas ou outros objetos do espaço público. Estou sendo invadida por uma sensação paralisante de vergonha. Acho isso tão vergonhoso que vou olhar para o outro lado. Mas, se compararmos com alguma outra situação em que há risco de manchar as coisas, por exemplo, se você está sentada no sofá de alguém e exagerou no vinho tinto e está derramando sangue de boi em você mesma e nos outros, aí não é evidente descrever a situação como insegura ou desprotegida. Não estou sendo invadida por uma sensação paralisante de vergonha. Aí a pessoa fala, apenas vai limpar isso. Então, o medo que você tem quando está menstruada não tem a ver com a realização obrigatória de afazeres domésticos não remunerados, com a limpeza de tecidos, mas tem a ver com a revelação de que você está menstruada. Então, que ela coloca em xeque que a questão não é você se preocupar em não sair sujando as coisas, mas é essa evidente vergonha, é essa revelação de que você está menstruada, como se estar menstruada fosse um eterno tabu, um eterno feito a ser escondido, né? Um processo fisiológico natural ao qual você precisa estar sempre protegida e escondendo e não deixando que isso se transpareça. E aqui do lado eu trouxe para vocês apenas para a gente fazer um paralelo com essa questão, né, da menstruação e de como é causado, né, essa relação de vergonha e de esconder, né, essa questão de esse apagamento, né, desse processo fisiológico. Tem um grupo de homens que criaram uma startup para resolver um grande problema feminino que não existe. E aí esses homens aqui, eles criaram essa luvinha rosa, que se chama, acho que é Pinkly Glove, que é uma luvinha para que você possa descartar o seu absorvente interno ou externo sem tocar nele, e que você possa enrolar, né, o seu absorvente nessa luva e descartar de maneira apropriada e discreta. Então, eles criaram uma luva de plástico, né, então vamos pensar em todo o impacto ambiental que isso traria, simplesmente para que as mulheres pudessem não tocar em suas próprias vulvas e vaginas para retirar um absorvente interno, que inclusive é retirado por uma cordinha, você não coloca lá dentro para retirar, então a luva já não faria muito sentido daí, ou para você encostar nas abas do seu absorvente externo para descartar isso de forma discreta e apropriada. Então, a gente percebe que essas questões dessa vergonha, desse tabu e dessa negação da menstruação não são fatos distantes da atualidade, né? Na contemporaneidade, nós temos grupos de pessoas, que nesse caso são homens, mas poderia ser de qualquer outro gênero, que se propõem a criar produtos para resolver questões que não existem, né? No caso de você não poder tocar suas próprias partes íntimas para manusear um absorvente. E aí aqui, só para a gente terminar essa questão da figura e falar um pouco mais sobre a questão da sexualidade feminina, o que eu acho bem legal nessa obra é que ela trabalha muito com a ironia. Então, a ironia é um recurso estilístico que ela faz bastante uso, né? Então, para colocar como é absurda, né, algumas situações que são imperativas à mulher, ela inverte os sujeitos, ela inverte os papéis, para mostrar realmente aqui como que não faria sentido se a gente mudasse o gênero da pessoa. Aqui a gente tem cenas de um matriarcado, então a gente tem um grupo de rapazes num bar, e eles vão discutir, eles estão conversando sobre a vida sexual deles, né? Então, esse diálogo é bem interessante. De qualquer forma, seria igualmente possível imaginar que a relação heterossexual girasse em torno do clitóris, e que tudo que se passasse antes e depois seria chamado de preliminares ou pós-coito, ou seja, tudo que fosse anterior ou depois do orgasmo clitoriano, do orgasmo feminino, poderia ser chamado de preliminar, né, se a gente fosse alterar essa lógica. Então, depois de a mulher gozar, ficaria a critério do casal se estivessem a fim de satisfazer o homem também. Por exemplo, uma menina legalzinha e moderninha talvez topasse bater uma punheta meia boca para ele. Dá para imaginar, né? E aí aqui a gente tem os diálogos.
Minha namorada é super legal. Para me satisfazer sexualmente, ela continua por um tempão depois de ela mesma gozar. Meu Deus, que fofa! Vixe, eu me sinto pressionado com tanta tensão. Não consigo relaxar quando ela só fica esperando eu gozar. Meu corpo é muito feio quando estou deitado, por isso acho difícil relaxar e gozar. Tenho dificuldade de relaxar e gozar porque fico noiado com a ideia de que esqueci de tomar a pílula masculina. Nem me fale, me sinto pressionado a gozar por causa dela, para ela não se sentir menos mulher. Minha pílula masculina me tirou totalmente o desejo sexual. Então aqui também a gente tem mostrado ao contrário, né? Então mostrado às avessas, esse comportamento sexual feminino, né? Então essa questão de que o sexo é pautado totalmente no prazer masculino, que quando o homem atinge o orgasmo, a relação termina, né, que o coito interrompido é quando o homem não goza, né, então tem essa questão de transformar esse discurso num discurso ao contrário para a gente perceber, alguma coisa está errada aí. Nota, naturalmente a ideia paralela de sedutora dissoluta continuou viva como uma ameaça constante. Aí aqui a gente tem, né, vários comportamentos femininos que são reprimidos e a forma como elas são tratadas a partir disso, né? Você saiu para passear depois das 8 horas da noite, puta. As mulheres que cometessem qualquer tipo de deslize sexual ou manifestassem qualquer forma de conduta divergente eram taxadas de puta. Você está usando um chapéu numa quinta-feira, puta. Você não quis namorar comigo, puta. Você falou alto demais na reunião, puta. Você prefere cães a gatos, puta. Ou seja, essa forma de hostilizar a mulher a partir de qualquer comportamento que ela tivesse que fosse destoante do comportamento esperado, designado para ela, né? Então, o quanto que a mulher ela é recriminada, era no passado e continua sendo hoje, embora de outras formas, talvez até desta, dependendo da situação, infelizmente, por não se encaixar naquele papel temático que lhe foi atribuído de forma imperativa. E aqui eu trouxe o último exemplo, que vai fazer um link com a discussão que estava tendo entre os colegas do curso, que vai falar justamente sobre por que mudou, né? Tá um pouco fora de contexto, porque eu quis colocar essa prancha justamente para a gente falar das figuras, né? Porque esse último diálogo aqui embaixo ele é bem interessante. Por que mudou, então? Por que teve essa mudança pós-iluminismo sobre a questão da mulher ser vista de forma frígida, né? Por que teve essa mudança da forma como anteriormente, na antiguidade, os corpos femininos e masculinos eram tidos até com uma certa igualdade em termos sexuais e de funcionamento? E por que isso mudou? E aí entra aquela parte que eu comentei com vocês, que fala sobre o discurso religioso, mas contrapondo ao discurso científico. Então, a gente está falando aqui, o período histórico é pós-iluminismo, tá? Bom, então a pergunta é, por que essa ideia de que a mulher era frígida, de que o corpo dela era muito diferente do homem, por que a experiência de vida, incluindo social, mas também sexual e fisiológica, da mulher e do homem começaram a ser vistas apenas como opostas? Bom, porque toda a sociedade estava passando por mudanças enormes. Por exemplo, o poder da religião estava diminuindo em relação à ciência. Em vez de simplesmente dizer, você não pode ser qualquer poder porque é contra a vontade de Deus, era preciso encontrar um argumento científico. Você não pode ter qualquer poder porque você tem útero, o que é totalmente diferente dos homens. Os órgãos genitais e a sexualidade se tornaram uma área perfeita para projetar ideias sobre a diferença entre os homens e mulheres. Então, a partir da genitália feminina e masculina, foi dado ali a porta de entrada para que pudessem ser colocadas questões sobre a diferença entre homens e mulheres, que começou a partir desse discurso biologizante sobre a diferença anatômica entre homens e mulheres, passou pela questão da sexualidade, do comportamento sexual desse indivíduo, até chegar na forma como esse indivíduo pode se manifestar socialmente. Então, tem aqui essa força da religião diminuindo, sendo contraposta com um discurso científico, né? Então, a sociedade passou por essa grande mudança, nessa transição entre o poder da igreja e da ciência, né? E essa discussão precisou acompanhar, né?
Então, essa questão dessa diferença da mulher e do homem, ela precisou passar também por um discurso científico. E aí abriu margem para que a gente chegasse a várias discussões sobre outras diferenças entre homens e mulheres, como, por exemplo, a gente pode citar aqui discursos em que dizem que as mulheres elas têm menos capacidade cognitiva, por exemplo, para exatas. Então, tudo partiu aí a partir dessa mudança de visão entre o corpo da mulher e do homem. E aqui, esse quadrinho específico, ele fala bastante sobre essa questão também desse comportamento social da mulher. Então, por isso eu coloquei essa prancha por último. Agora, a sexualidade feminina era retratada como fraca ou inexistente, enquanto a masculina era forte e difícil de controlar. Então teve essa inversão, né? Que na antiguidade a mulher ela era lasciva, ela era incontrolável sexualmente, insaciável, e portanto ela não poderia ter relações intelectuais. Já o homem, por ter o autocontrole sobre a sexualidade, ele tinha tempo e energia para dispor de parcerias intelectuais e de poder acessar esses outros saberes. E aqui se inverte. Aqui a mulher é vista como um desejo sexual fraco e inexistente, e o homem como forte, viril, difícil de controlar. É daí que vem a ideia de que a sexualidade feminina depende da intimidade emocional, enquanto a sexualidade masculina está desvinculada das emoções. As mulheres querem relacionamento e não sexo. Os homens querem sexo e não relacionamento. Atenciosamente, século XIX. Então, a partir daqui, começa a ter essa construção, né, de que a mulher, ela quer um relacionamento, ela quer um casamento, ela quer uma estabilidade, e os homens não. Eles querem ter o sexo, eles querem ter a companhia feminina, mas sem o compromisso. Então, isso também é uma forma de ter essa opressão, que é o tema, o grande tema do livro, figurativizada em um comportamento social. Pessoal, até aqui tá tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? A gente vai entrar já no último tópico da aula, que é intertextualidade e interdiscursividade. Eu queria saber se alguém quer colocar alguma coisa antes. Não? Bom, então eu vou colocar aqui o finalzinho já da nossa aula. Então, essa é uma obra que ela vai tratar muito sobre intertextualidade e interdiscursividade. Então, pelo que vocês puderam perceber ao longo dos exemplos que eu trouxe, ela usa muitos recursos que vão remeter a outros discursos ou a outros textos, e a semiótica não vai entender isso como uma relação exterior ao texto, uma vez que esse discurso, essa relação de sentido, ela está deixando lastros nesse texto que a gente está analisando, que é o quadrinho. Então, aqui a gente tem a primeira intertextualidade, que é a obra do Gustave Courbet, La Origine du Monde, e aqui a capa, né, da tradução brasileira, que vai tratar aí essa questão da origem do mundo. Então, aqui a gente tem na obra de Courbet uma mulher deitada com os órgãos sexuais expostos, e na adaptação, na tradução brasileira, a gente tem uma patinadora aqui, que ela está desvelando aqui a mancha da menstruação na roupa íntima. Se a menstruação ela é esse processo pelo qual se dá a possibilidade de uma ovulação enfim, né, de uma fecundação, a gente pode também relacionar que a origem do mundo está associada ao processo menstrual também. E aqui a gente tem a capa original, que é em sueco, e em sueco esse título é o fruto do conhecimento. E aí aqui a gente tem eu coloquei um trechinho de um exemplo de uma referência bíblica. Então, o título original em sueco, ele faz essa referência, né, o fruto do conhecimento, a essa passagem bíblica, e ela traz aqui a Eva, só que, obviamente, de uma forma contemporaneizada, e ela coloca assim, né, Eva diz, comecei a menstruar com 11 anos de idade e não sabia de nada, não tinha noção alguma. Achei que era a morte quando começou a sair sangue do meu corpo. Eu estava com medo enorme. Bem cedinho, desci para o estábulo às escondidas e lavei minha roupa de baixo na água fria, torcendo ao melhor que pude. Mas os invernos eram frios e a roupa de baixo congelou em torno das minhas partes íntimas e minhas pernas enquanto o sangue escorria. E no mês seguinte foi a mesma coisa. A mesma lavagem na água fria e a mesma roupa de baixo congelada durante o inverno inteiro. O mesmo medo, a mesma aflição toda vez. Então ela coloca aqui, mais pra frente nesse trecho, ela fala, né, estava num ônibus e tinha um homem do meu lado, colocou a mão na minha perna e eu não soube o que fazer. Então ela coloca a Eva como uma mulher contemporânea, né, como uma mulher que
não era a primeira mulher do mundo, mas a Eva poderia ser qualquer uma de nós, né? Então tem também essa conversa, né, com o discurso religioso na obra também, que também é uma parte sobre a intertextualidade. O livro traria muitas outras questões de intertextualidade que eu poderia trabalhar com vocês, mas eu resolvi trazer só esses 2 recortes por conta do tempo mesmo, e eu vi que eu já dei uma ligeira estouradinha aqui no tempo, então eu vou abrir agora para vocês comentarem, perguntarem, e então fiquem à vontade, pessoal. Oi, Gisele, aqui é Elisa. Oi, Elisa. Agradecer pela aula. Eu estou fazendo um mestrado em letras, olhando para quadrinhos no viés da linguística textual, e, nossa, hoje foi muito gostoso olhar pelo viés da semiótica e tudo que você apresentou aqui. E eu tinha muita preocupação de escolher um corpus que tivesse alguma relevância social, e ver como você foi dissecando aqui a obra me deixou muito feliz, sério. Eu estou muito empolgada com a sua pesquisa, espero poder ler logo, e queria só agradecer mesmo, porque foi bem bacana. Muito obrigada pelo comentário, Elisa. Também era muito minha preocupação em escolher um corpus que tivesse essa conversa com outras áreas e que tivesse alguma relevância com discussões contemporâneas. E a semiótica, ela tem abertura para isso, ela é um referencial teórico que possibilita esse tipo de análise, então fico feliz, fico muito empolgada que você tenha gostado, e muito obrigada, viu, pelo comentário. Alguém quer colocar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, quer de repente colocar algum ponto para que a gente possa discutir? Fiquem à vontade, pessoal. Renato, tem alguma pergunta no chat? Então, Gi, a galera tá, não sei se você viu aqui, mas ela tá agradecendo a aula, que o pessoal gostou bastante, mas pergunta mesmo não tem, não ficou nenhuma pendente também. O pessoal que perguntou já direto falou Já no perguntaram no microfone. decorrer da aula, né? Uhum. Pessoal, então eu gostaria muito de agradecer a companhia de vocês. Espero que vocês estejam aproveitando o curso, que tenha contribuído para a difusão da teoria e para que vocês possam pensar na semiótica como uma possibilidade de análise dos objetos de estudo de vocês. Bom, pessoal, então eu gostaria de novamente agradecer a participação de todos. Muito obrigada por essa companhia, por esse momento juntos. E espero ver vocês amanhã novamente também na conclusão do nosso curso. Boa noite, pessoal. Um abraço.